Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Como estamos? Tudo bem? Vamos para lá então para mais uma semana, a nossa semana 5. Pessoal, esse vídeo eu vou fazer em duas partes, né? Para que nós possamos ter um entendimento um pouco melhor. Às vezes termina a primeira parte do vídeo, quer ir beber água, não ficar uma coisa tão cansativa, então eles vão ter duração um pouco menor e nós vamos fazer sempre em duas partes o vídeo de cada semana, ok? Eu vou colocar aqui para vocês, né, na descrição do vídeo, vocês vão ter dois professores que são colegas meus. Um é o canal do professor Humberto de matemática, ele dá algumas dicas, é muito importante, né, principalmente para vocês que estão iniciando o primeiro ano do ensino médio, é bem legal. E o professor Milton, o professor Miltinho, o professor Milton, ele coloca, ele é da área da TI, então ele aborda algumas questões até para você aprender a mexer no Moodle mesmo, né? Questão de compactar arquivos é algo bem legal, bem interessante também, se vocês puderem dar uma conferida, ok? Então a gente vai começar aqui a nossa, lembrando sempre na nossa disciplina de olhar os avisos importantes, colocamos um aviso bem interessante para vocês observarem lá. E aí a gente vai para a nossa semana 5. Aqui na semana 5 você tem as instruções da semana, o fórum de dúvidas, o conteúdo que são os slides, a videoaula que eu estou postando para vocês e a atividade Wiki. Professor, o que é essa atividade Wiki? É uma atividade nova. A ideia aqui é que seja uma construção colaborativa, né? Toda turma vai produzir um texto. Professor, mas o texto é referente ao que? A matéria que foi dada na semana 5, vocês têm as instruções. Eu já comecei com um exemplo para vocês. Duas linhas, né, na hora de você escrever, é umas 3 linhas, na hora que transporta ficam em duas linhas sobre o conteúdo. Então, é uma construção colaborativa. Lembra da Wikipédia? A Wikipédia é assim, é uma construção colaborativa de vocês. Então, nós vamos fazer um texto. Isso são todos os alunos, né? É importante que participem aí porque as atividades valem nota, né? Essas notas são individuais também, ok? Então, vamos participar. Então, aí a gente encerra a nossa semana 5 com relação a essas dúvidas aí que vocês tiverem também, tem o fórum para isso, beleza? Então nós vamos começar a nossa administração humanística ou a abordagem humanística também. A abordagem humanística, pessoal, essa é a parte 1. A parte 1, lembrando, nós vamos dividir em duas partes, igual eu falei para vocês. E aí a gente começa, né? Vimos a teoria clássica, e por que então, professor, que tem essa teoria da administração humanística? Ela surge com a necessidade de humanizar e democratizar um pouco mais a administração. Se você lembra bem, os conceitos da abordagem clássica são conceitos muito rígidos, né, extremamente truncados, não tem flexibilidade nenhuma. Então, com essa necessidade de flexibilizar, tentar olhar mais o lado do indivíduo, é que surge a teoria das relações humanas. Tanto é que, se vocês observarem aí no segundo ponto, ó, o desenvolvimento de ciências humanas, principalmente com o estudo da psicologia, e isso tudo começa com experiências. Lembra? Era uma das críticas lá da teoria clássica de que não tinha nenhum tipo de pesquisa. E aí, na teoria humanística, começa a se ter algumas pesquisas, principalmente com as experiências de Hawthorne. O principal, né, voltando aí, o principal nome, ó, é Elton Maio. Esse daqui é o principal nome da nossa abordagem humanística. E ele começou algumas experiências coordenando, né, conhecidas como as experiências de Hawthorne, que a gente tem aqui a nossa primeira fase, que foi o que? Eles resolveram colocar uns grupos de indivíduos mediante a incidência de luzes. Será que se eu aumentar, diminuir a luz faz diferença na produtividade desses indivíduos? Com essa experiência, eles descobriram que não fazia nenhuma diferença. Então, eles foram para a segunda fase da experiência. Na segunda fase, eles resolveram isolar alguns grupos de trabalho para ver se a
similaridade de trabalho entre esses grupos seria a mesma ou não. E aí, né, eles colocaram alguns intervalos de descanso, né, a questão do repouso semanal remunerado. Pessoal, hoje em dia a gente sabe que o indivíduo ele precisa de ter um descanso, né? O horário de almoço, o horário do café, o final de semana, né? O domingo, geralmente, às vezes sábado, domingo resguardado. Mas antigamente não se tinha essa ideia, né? Então, isso que Elton Maia coordenou. Será que se eu deixar esses indivíduos interagindo ou um pouco isolados também, e final de semana, se eles descansarem um pouco, será que eles vão produzir mais? Então foi isso que eles observaram nessa segunda fase. Eles começaram, o Elton Maia começou a observar que existia uma certa interação entre esses indivíduos. E quanto mais eles interagiam, maior a produtividade aumentava. Mas por que, professor? Lógico, o clima de trabalho fica melhor para você trabalhar. Imagina você indo para a escola todo dia, sem conhecer ninguém, sem conversar com ninguém, fica muito complicado, fica muito pesado. O clima de estudo, o trabalho é a mesma coisa, e óbvio, se você deixa o indivíduo um pouco mais descansado, a ideia é que ele produza mais, ele vai cometer muito menos erros na hora de trabalhar e vai produzir uma qualidade bem melhor, né? Foi isso que identificaram na segunda fase. Na terceira fase aí, você começa com algumas atividades que eles falam, né, de pesquisas não diretivas, né? E para saber como é que é a satisfação do operário, como é que está. E aí eles começaram separando grupos também a observar as organizações informais que vão surgindo. Professor, o que são as organizações informais? Pessoal, as organizações informais, geralmente, elas têm as suas próprias regras. É igual você, o seu grupo de estudo lá no IFES, né? A sua turma. Vocês estabelecem algumas regras entre vocês que não está lá na hierarquia do IFES, às vezes não está no ROD, mas algumas regras internas, isso que são os grupos informais. Os grupos informais, eles se constituem para elaborar algumas normas, para se entender enquanto grupo. Então, essa é uma observação que eles fizeram nessa terceira fase, né? O surgimento desses grupos informais e criando as suas próprias regras. E na quarta fase, né, tenta ver um pouco essa organização informal do trabalho, quanto que se dá, será que isso é importante para a empresa? Hoje a gente sabe que é muito importante você ter um convívio social um pouco melhor dentro da organização, né? Que a gente chama as panelinhas dentro da empresa, isso é bom. Acaba que é bom que você tenha uma interação entre os membros da sua equipe. Porém, essa experiência ela foi suspensa, né, em 1932 por falta de verba. Gente, pesquisa gasta-se muito dinheiro. Porém, logicamente, deixou uma contribuição, um legado muito grande aí, contestando muito dos postulados lá atrás que a gente viu da teoria clássica, né? E aí algumas das conclusões, né? O nível de produção sempre é resultante de uma integração social, ou seja, quanto mais os indivíduos estão integrados, mais eles estão produzindo, né? Existem normas grupais que são observadas entre os indivíduos, isso tudo devido à interação social, os indivíduos acabam criando algumas normas e o próprio grupo acaba que também começa a se, como que eu posso falar? A se organizar, né? Aquele grupo ele vai se tolhindo por ele mesmo, sem precisar, às vezes, de uma hierarquia maior. São as regras grupais, né? Ó, isso não é moralmente correto dentro desse grupo, outra coisa enfim, são as permissões que o próprio grupo faz entre eles mesmos, né? Para que se tenha uma certa, como eu posso dizer, uma certa regra, uma certa normativa ali. E aí, passando disso também, a gente tem, né, alguns autores clássicos, né, enquanto eles se preocupavam muito com os aspectos formais dentro da empresa, os humanistas não, preocupavam mais com essas organizações informais, quais são as regras que essas organizações estão, que esses grupos estão constituindo dentro das organizações. A gente tem o conceito de homo socialis, que é aquele indivíduo que ele é visto como membro de um grupo, né?
ele passa, lembra, a gente já teve o Homo economicus lá clássica, agora a gente tem o Homo socialis. O indivíduo ele age como se fosse membro de um grupo. Com o quê? Com seus valores individuais e valores sociais, né? Então, a compreensão dessas relações humanas aí passa a entender um pouco mais esse lado social, esse lado que eu costumo chamar de psicossocial, que é o que? O lado psicológico mais o lado social do funcionário enquanto trabalhador, ou seja, o trabalhador aqui, pessoal, ele não está sendo visto como máquina, ele está sendo visto como pessoa, pessoa da empresa, com seus valores, com as suas crenças. Então, por isso, essa importância da abordagem humanística nas organizações. Ok? E aí, a gente vai de novo aqui, né? Só para terminar as conclusões da experiência de Hawthorne, você tem a importância do conteúdo dos cargos, com os trabalhos e sempre ênfase nos aspectos emocionais dos indivíduos. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa parte 1, né, da parte 1 da abordagem humanística. Espero vocês no nosso próximo vídeo.